Meu nome é Daniele Dumont e vou apresentar o tema Canto Crossover, ampliando o conceito e as fronteiras na voz contemporânea. No contexto da multiculturalidade contemporânea, a voz é múltipla de cores. Na performance vocal, os limiares estéticos se estendem e se cruzam, experimentando paletas novas que desafiam o cantor contemporâneo. Este se depara com a necessidade de atender técnicas e estéticas do diversificado mercado musical contemporâneo e de coordenar seu canto com seu referencial vocal múltiplo, seu gosto musical variado e seu ímpeto criativo e expressivo. O canto crossover se insere nesse contexto como a prática de transitar entre gêneros e estilos musicais contrastantes, fazendo os ajustes vocais correspondentes. Essa prática é desencorajada por alguns cantores e professores de canto e encorajada por outros. Recentemente, o canto crossover tem crescido como prática vocal e, consequentemente, como prática pedagógica. Semanticamente, crossover designa a passagem por uma interseção, por um ponto de junção, fronteira ou limiar. No caso da música, o termo descreve o cruzamento, mistura ou junção entre dois ou mais gêneros ou estilos musicais, e seu uso na área musical remete a meados do século XX. Essa prática também pode ser referida como hybrid singer, que descreve o atleta vocal que possui grande habilidade em executar múltiplos estilos com uma técnica sólida, ágil e adaptável, a fim de atender às atuais demandas dos gêneros da indústria musical vocal em constante evolução. A maioria da literatura que se dedica ao assunto do canto crossover é recente, e, embora grande parte das referências não tratem exclusivamente do tema, investigam aspectos técnicos, performáticos e pedagógicos relevantes para esta prática. Em estudos recentes, tem-se pesquisado relações de fonte e filtro para gêneros e estilos líricos e populares, apontando-se diferenças entre as configurações vocais, acústicas e fisiológicas correspondentes a cada gênero e estilo, ou seja, tratam-se de estudos comparativos baseados em anatomofisiologia e acústica vocal. Tyler Ross exemplifica em imagem de ressonância magnética os diferentes posicionamentos das estruturas do trato vocal nas manobras vocais light mix, ópera, voz anteriorizada, que ele associa à sonoridade Broadway, e rock. É possível ver que para uma mesma frequência e em uma mesma vogal fonética, alterações importantes acontecem na posição da língua, lábios, véu palatino, posição laríngea e amplitude faríngea. Para Robinson, não é possível que uma mesma voz transite suficientemente bem entre os mecanismos vocais. O cânion da mudança é simplesmente grande demais. Ele argumenta que, uma vez que os músculos laríngeos desenvolvem a memória muscular da produção sonora de um estilo, torna-se praticamente impossível mudar sua configuração coordenatória. Para Browning, a separação entre estilos de canto é artificial, uma vez que compartilham muitas similaridades e se complementam. Uma vez que o crossover requer um uso mais livre e espontâneo da voz, se desenvolverá um novo senso de liberdade técnica quando o cantor retornar a seu gênero musical nativo. Certamente, o crossover tem como desafio o desenvolvimento da grande flexibilidade e versatilidade vocal, além de grande domínio dos ajustes do trato vocal para as mais diferentes situações musicais e artísticas. A aprendizagem de múltiplas configurações técnicas que resultam em novas sonoridades não só permite a transição entre gêneros vocais e a adequação às suas demandas estéticas, mas também aponta para um caminho de riqueza de possibilidades vocais e para a realização da criatividade e da expressão vocal do cantor. Desse modo, pode-se ampliar o conceito de canto crossover como prática vocal possível, não somente como uma maneira de se adequar às sonoridades características de cada estilo e transitar entre eles, mas de alargar suas possibilidades, dando espaço à experimentação, criatividade e expressão do cantor-intérprete. O canto crossover é a habilidade de cruzar caminhos e experimentar a voz em suas potências e recriá-la, atravessando repertórios, gêneros e estilos. Uma voz crossover é voz travessia. Obrigada. Olá, meu nome é Fábio Cerqueira, eu sou mestrando em performance musical
pela Universidade Estadual de Campinas e tenho como orientador o professor Dr. Paulo Adriano Ronck. A minha pesquisa, que está se iniciando agora, tendo em vista que eu estou no segundo semestre do meu mestrado, no ano de 2023, tem por título Cocriação de Valor em Colaboração Musical, um processo composicional que suplanta os limítrofes das interações tradicionais. A forma como nós estamos desenvolvendo essa colaboração musical entre compositor e intérprete, ela é um pouco diferente do que tem sido, da forma que tem sido feita algumas colaborações, tá? Digo isso porque foi feito um levantamento bibliográfico nos últimos 20 anos e nós constatamos que as colaborações, elas geralmente partem de uma encomenda de uma obra, e o intérprete, ele faz alguns apontamentos, digamos assim, superficiais, porque a obra já está pronta. Em algumas vezes o compositor ele tira algumas dúvidas, né, técnicas, tira algumas dúvidas ali de cunho interpretativo, mas o compositor ele fica no papel de predominância na composição e o intérprete predomina no papel específico de intérprete. E o nosso desejo, a nossa pesquisa era que, ou é na verdade, né, que nós possamos fazer um trabalho onde o compositor e o intérprete eles têm uma relação aprofundada na composição, ou seja, que o intérprete ele possa atuar como compositor também. Então essa obra ela passa de uma situação de ser encomendada, de ser customizada e vai além até da personalização, né? Então, para isso, nós estamos utilizando duas referências, fundamentações teóricas. A primeira é do professor da Universidade de Michigan, chamado Venkatram Ramaswamy, que ele coloca ali alguns elementos básicos e indispensáveis que são pré-condições para que ocorra essa cocriação de valor, tá? Que são elas, o diálogo, o acesso, a avaliação de risco e a transparência nessa relação. Então, esses elementos, eles serão pré-condições para que ocorra essa interação entre o compositor e o intérprete e que seja profunda e que o intérprete passe a atuar realmente como compositor também. E uma segunda fundamentação teórica que vai ser utilizada nessa pesquisa em desenvolvimento, que é o jogo surrealista Cadáver Esques, tá? Isso vai ser utilizado como na prática da elaboração, prática da elaboração da obra, e foi pensado em adaptar o Cadáver Esques musicalmente, né? De uma forma talvez ainda pensando em definição realmente, onde, por exemplo, o compositor ele venha a compor um compasso e o intérprete possa compor o segundo compasso e vai intercalando assim até o final com o compositor. Então o intérprete ele tem esse acesso, ele passa a atuar como compositor desse formato de colaboração. É por isso que o título ele traz essa coisa ele traz esse viés de suplantar os limítrofes, né, do que é tradicional, ou seja, o que está sendo praticado hoje. Então, ainda há, como está no processo inicial, serão escritos outros trabalhos, né, posteriormente, que possa descrever, né, do que se deu essa experiência, esse experimento de cocriação de valor em música. Espero poder tirar as dúvidas, né, a partir de perguntas realizadas na comunicação oral online. Muito obrigado. Olá a todos do Performance 2023. Eu sou Gelson Gomes, aluno de doutorado na Universidade de Aveiro, juntamente com Ingo Aguilar, aluno de mestrado no campo, estaremos falando sobre democratizando a performance eletrônica ao vivo para os estudos instrumentais do trompete. O objetivo deste trabalho é tornar mais acessíveis as novas possibilidades da eletrônica ao vivo para o estudo do trompete utilizando o Puridata e também recriar as ferramentas tecnológicas de duas obras
do século XX. E a motivação que levaram essa pesquisa foram duas. A prática era resgatar esse repertório para trompete eletrônica ao vivo, que ficaram esquecidos na comunidade trompetista devido à sua descontinuidade tecnológica na época que elas foram criadas, e a sua investigação, que é explorar as possibilidades da música para trompete e eletrônica ao vivo. A metodologia da pesquisa é pesquisação. Então, essa pesquisa ela corre em formato de ciclo, em três fases. A primeira, que é planificação, que é identificar, escolher as obras na pesquisa. O segundo é a ação, que é coletar os dados, fazer a experimentação na tecnologia que vai ser utilizada, o processo de criação e a performance. E a última é a reflexão, que é compartilhamento dessa análise durante todo esse ciclo de estudo. As obras escolhidas foram duas: Última Flores em forma de trompeta, de 1998, da compositora Ana Maria Rodrigues, natural da Argentina, e Manipulation 5 for Live Electronic Trumpet, de 1974, do compositor Michael Smile, natural da Hungria. A escolha das duas obras, elas são bem distintas umas das outras, mas elas mostram essa descontinuidade tecnológica devido ao crescimento e sofisticação das tecnologias digitais e também que pudesse ter acesso às informações de como foi a descrição do processo de criação, tanto quem criou quanto também do trompetista que tocou a obra. E eu queria ter essas informações para ser relevante na pesquisa. Tá? E o desafio da pesquisa. O desafio da pesquisa primeiro foi a escolha das obras, depois a recriação da parte tecnológica, que foi o trabalho do Igor, nesse processo comigo aqui, e depois a performance, que era justamente fazer com que essa tecnologia, ou justamente com as obras, se tornasse canonizada, no sentido de que fosse conhecida pela comunidade de trompetistas em geral. E uma breve análise das obras. Últimas Flores, da composição Ana Maria, ela utiliza muita técnica expandidas, muitas combinações de digitações na hora da performance. E aqui no lado direito da imagem dá para você ver que ela coloca umas informações de como ela quer que sejam esses efeitos. Já o do compositor do Manipulation 5, no início da partitura ele coloca a informação dos efeitos que ele vai querer durante a performance, os efeitos que vão ser utilizados e a escrita. Então ele sempre escreve o som real do instrumento e embaixo o efeito desse processamento e os efeitos que ele quer durante esse processo da performance. Agora, a nossa próxima informação é a recriação da parte tecnológica, que é com o nosso amigo Igor Aguilar. Agora nós temos a questão da recriação da parte tecnológica, em que o processamento de sinal será feito no software Pure Data no computador e teremos uma interface de controle no MobMuPlat que vai operar no celular, que pode ser acoplado no braço do intérprete, que é um suporte de celular de braçadeira, como podemos ver na imagem à direita. Este software tem vários aspectos de controle, de knobs, sliders, arrays, entre outras coisas, mas também temos o uso do giroscópio do celular, de maneira que a gente possa ter a expressividade corporal expressada sobre os parâmetros de controle dos efeitos de processamento de sinal. Por último, temos um diagrama de fluxo de sinal para descrever como é que tudo isso está conectado. Nós temos um microfone que capta o instrumento, passando esse sinal para o computador através de uma interface, que também tem papel de amplificador. No computador temos o software Pure Data fazendo o processamento de sinal, que é controlado por um celular rodando o MobMuPlat. Esse sinal pós-processado é distribuído em caixas acústicas, em que assim teremos a interação entre a performance acústica e eletrônica, ambos sendo controlados pelo instrumentista. Aqui estão nossas referências e muito obrigado a todos.